já que deveria ter condições melhores de trabalho, de divulgar os conhecimentos da doutrina, mas nem por isso fica iniciado esse trabalho do dia 18 de agosto. Pai Nosso musicado, ele termina a frase: porque é teu reino, kingdom, o poder, power e a glória, glory, for you, kingdom, the power and the glory. Eu acho, como espírito também, que, mesmo com as minhas limitações, nós devemos entronizar a Deus. Há uma movimentação paralela de entronizar médicos, entronizar santos, entronizar espíritos, atribuir espíritos soluções dos problemas, quando os realidades dos problemas estão todos sob o jugo e a vontade de Deus. Sem Deus, não há espíritos, não há médicos, não há soluções de problemas. Esse deslocamento em paralelo para outros que não Deus provoca um problema de santificação dos seres espirituais. Como se a desencarnação os elevasse a uma nova esfera de consciência, de moralidade e de intelectualidade, quando nada mais são que agora espíritos que acumularam na Terra os seus conhecimentos, as suas virtudes e os seus defeitos. A desencarnação não configura ninguém, não concede a ninguém, não proporciona a ninguém uma qualificação melhor do que era na Terra. Apenas dá a percepção do mundo espiritual agora, em que o espírito tem uma nova compreensão dos fatos que estavam bloqueados pela visão carnal. Mas à luz dessa compreensão que eles têm que produzir um novo entendimento e uma nova dinâmica e modificação das suas vidas, dos seus destinos. Por isso, nós, espíritos da codificação, temos que alertar vocês sobre esses desvios que se procedem. A doutrina espírita veio com um propósito definido e as pessoas já fugiram da doutrina espírita para o espiritualismo. Tudo que é espiritual, que não seja de material, é o espiritual. Fugiram para o espiritual. Mas dentro do espiritual há uma normatização estabelecida pela doutrina sobre as regras do bom proceder, normatização essa que conflui com os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo descobre Jesus, ao contrário, não é Jesus que descobre o Espiritismo, nós que vamos descobrir o Espiritismo, Jesus, os seus evangelhos, através das articulações lógicas e racionais do pensamento filosófico espírita e dos fenômenos mediúnicos e do espiritismo experimental. Portanto, nós temos que ter essa concepção e essa segurança. O espiritismo no Brasil virou espiritualismo. Há tantas tendências, tantas dificuldades, tantas, não vou dizer mistificações, mas tantas variantes
que a doutrina, na sua essência, cujo único representante que nós conhecemos, autenticado por Deus como seu real preposto e mandatário, é Jesus. Porque ele diz em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ainda diz a luz: eu e meu Pai somos um. Ou seja, a identidade de Jesus com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, é plena. E ele expressa, através das leis que ele produz nos seus evangelhos, as próprias leis divinas. Por que então, se temos o rio principal da nossa vida, com águas limpas, claras, com volume substancial para navegarmos, vamos nos embrenhar no matagal, nos riachos, nos córregos, nos ribeirões poluídos, insanos, transviados da verdade? Quando Jesus assumiu a doutrina espírita, ele deu um pseudônimo para não trazer um quadro extremamente religioso para ela, mas sim um quadro moral. Então ele não se disse Jesus, ele disse Espírito de Verdade. Mas é o pseudônimo de Jesus. E o Espírito de Verdade é verdade. Não há duas verdades, há uma só. Só há um Deus, não há dois. Só há um poder, é esse que Botticelli canta. O reino. Porque o teu reino, Senhor. O teu é o poder. E o teu é a glória, Senhor. Portanto, saiamos dessas tergiversações, desses caminhos paralelos, dessas variantes espiritualistas, místicas. Isso não levará a nós a um bom caminho. Mas mudemos a nossa estrutura moral e apliquemos essa mudança no meio social, na família, no âmbito do nosso lar, no âmbito do nosso trabalho, no âmbito das nossas relações, em todos os círculos que nós transitamos. Que Jesus esteja, pois, com todos vocês. Que Deus Todo-Poderoso intercede que a partir de hoje eu não pedirei ao médium Ave Maria. Eu pedirei o Pai Nosso, que será a nossa música de sensibilização e de abertura. Portanto, estamos abrindo o nosso trabalho do dia de hoje. Que Deus esteja conosco. Obrigado. Quer ajudar aqui? Doutor Paulo, está meio baixo o som aí atrás para ouvir. É? Está baixo o som. E vai botar aqui. Vai botar, né? Doutor Paulo, um aluno da casa pediu para o senhor autografar esse livro porque ele achou no sebo. Mas agora não dá para. Mas no final o senhor, por favor, autografa. Deixa ter um espírito outra vez. É bom que o espírito vem para mim, que eu fico satisfeito. A sua alma autografa. Eu quero saber do espírito. Deixa o espírito vir. Deixa fingir. Vocês vão querer que ligue o ar-condicionado? Para deixar janelinha assim? Tá bom assim? Tá bom. Deixa o cara vir para me ajudar e ajudar vocês. Ai, você procurou. Cadê a vara? Ah, filho, eu queria ficar aí, pode crer.
dia para todos. A aula, a apostila é muito grande. Nós vamos tentar dar um pouquinho com ela hoje, talvez semana, outro sábado a gente volta, né? Mas ela começa com uma visão que nós estamos querendo dar nesse novo curso, nesse novo formato, que é uma visão social do Espiritismo. Essa visão social do Espiritismo, ela é estabelecida pelas leis divinas. As leis divinas são 10 leis. E elas que regulam o comportamento humano e a criação de Deus. Essas leis são tão interessantes que elas todas se aplicam à nossa sociedade, ao nosso meio ambiente, às nossas relações interpessoais. Eu estou saindo um pouquinho no Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação, nós temos que ter o perdão, nós temos que ter a misericórdia, nós temos que ter a piedade, nós temos que ser indulgentes, porque eu acho que chegamos a uma fase que essas solicitações são redundantes. Se nós quisermos sermos espíritos, sentarmos aqui e trabalharmos essas virtudes que são inerentes à nossa natureza hoje e são praticadas naturalmente e espontaneamente. Alô? Estão ouvindo isso aqui? Alô? Alô? Estão ouvindo? Então, eu não vou repetir esse padrão, esses princípios que eu escuto há muitos e muitos anos. Fora da caridade não há salvação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, que serão alvos da misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os sequiosos de justiça, porque serão fartos. Porque essa tônica está em nós agora. Temos que fazer isso. Mas aonde nós vamos operar nossa modificação? Na relação conjugal, na relação com os filhos, familiar, na relação com quando acordamos e saímos do porteiro do prédio, o servente, o sujeito que está na rua com os carros, vigiando lá os carros, não sei, porque são todos nossos irmãos. Não há diferença. Não há diferença. Então, nós temos que ser dínamos e pessoas que transitam vestidas desses princípios de Jesus nos impôs. Essa que é uma visão da doutrina espírita, mas a outra visão é a aplicação dessa modificação inerente a nós próprios para os outros. Então, acredito que dentro do processo de evolução do espiritismo, ele tem que sair do indivíduo em determinado momento, que ele se modifica, é o combate ao egoísmo, combate ao orgulho, porque isso é a tônica da doutrina, porque o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, nós sabemos. Nós temos que sair do orgulho, sair do egoísmo, sermos desprendidos, sermos humildes, tratarmos todos muito bem, igual a nós, não importa se é sexo, se é gênero, isso para nós não diz respeito a nada. E ter essa visão, eu diria, igualitária das pessoas. Então essa é a proposta do novo corpus de doutrina espírita. E eu abro essa aula de hoje com as perguntas de ontem lá da Band TV, RTV. RTV teve debate lá nos presidenciais e teve o problema da mulher. Se aqueles debatedores conhecessem a doutrina espírita, como eles tinham andado quando falaram da discriminação da mulher, da diferença de salário, de empregos, em que a mulher tem o mesmo emprego, a mesma função, o homem ganha X, a mulher ganha X por 2, a necessidade da mulher subir socialmente, estava lá
abalar, mas a doutrina fala. E por coincidência, que eu não acho que é coincidência, nós abrimos isso. O tempo é pequeno para a aula, mas não importa, importa que vocês possam aprender. Quem vai cair para trás aí? Igualdades dos direitos do homem e da mulher. Esse livro foi escrito em 14 de abril, foi lançado de 1800 e... Quem se lembra a data aí, que estou esquecido? Quando é que foi lançado o Livro dos Espíritos? 1857. Quanto? 857. Quanto? 857. Isso mesmo, 14 de abril de 1857. Era uma época difícil na França, porque Napoleão III tinha assumido uma nova ditadura e a França vivia conflitos muito grandes. A Revolução Francesa já tinha sido pulverizada pela monarquia que renasceu. Tudo era mais difícil. Na Inglaterra nós tínhamos a época vitoriana, uma vitória com uma repressão incrível das mulheres. As mulheres eram totalmente reprimidas. Totalmente reprimidas no século XIX. Totalmente. E as mulheres só ganharam alguma coisa no Brasil foi em 1932, se não me engano, quando tiveram eleição de 1932, quando tiveram direito a votar. Porque até então a mulher não podia votar, ela só podia ir para uma faculdade de boa arte, de belas artes, ou de literatura. A mulher não podia fazer medicina, não podia fazer engenharia, não podia fazer nenhuma exata. A mulher era travada. E nessa trava de século XIX ainda, aparece o Espírito, trazendo um assunto que hoje é contemporâneo, é o empoderamento da mulher. Mas o Espiritismo já dá esse empoderamento. E essa é a pergunta que Allan Kardec fala. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ora, homem e mulher são espíritos. Nessa encarnação eu sou homem. Pode ser que em minha outra eu volte como mulher. Os espíritos não têm sexo. Os sexos e diferenças biomorfossexuais são atributos do organismo humano. Somos espíritos. E somos espíritos, eles moram como espíritos. Espíritos que encarnam como homem, espíritos que encarnam como mulher não são iguais, não têm a mesma inteligência, não têm o mesmo estado de consciência, não têm as mesmas condições e capacidades. Então, essa resposta do Espírito é clara. Perante Deus são todos iguais. E perante Deus é que essas leis divinas têm que se debruçar para o social. Tem que se debruçar sobre o debate de ontem da Rede TV. Aí começa. Não é nenhum favor que a CLT vai fazer à mulher, não existe isso. Isso é uma lei divina. A lei divina está acima de toda a legislação e toda a jurisprudência humana. É assim. Então, passamos para a segunda. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, vocês estão acompanhando, né? Devem ser igualmente perante as leis humanas? Claro, as leis humanas têm que consagrar as leis divinas. A nossa legislação será perfeita
cada vez mais perfeita, quanto mais se aproximar os nossos códigos civis, os nossos códigos penais, a nossa legislação trabalhista das leis divinas. Claro que sim. Uma civilização cresce na medida que a sua legislação e a sua cultura aproxima-se das leis divinas e do propósito divino para todos nós. Isso não está na igreja, não está na religião, isso é um fato. Então o Espiritismo coloca isso. Sim, sim. Quanto mais próxima for a legislação humana das leis divinas, menos necessária será a ação da justiça humana com seus códigos e tratados de jurisprudência. Ou seja, quanto mais perfeitos forem essas leis, e mais perfeitamente nós nos conduzirmos, menos será a necessidade de ser punidos ou sofrermos sanções. Ao ponto de podermos um dia ter portas sem fechadura, jardins sem grades, pessoas sem armas. Porque esse é o caminho nosso. Em outros planetas mais evoluídos que a Terra, isso já existe. Então, quero que vocês me acompanhem no Espiritismo, entrando para essa visão que é muito maior do que só ficar desculpe, só ficar dando passe. De jeito nenhum. Vamos para outra. Sendo assim, Allan Kardec é uma brincadeira, as perguntas dele são difíceis, ele vai apertando o espírito. Sendo assim uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher? Claro, é mais do que óbvio. Claro. Não se discutir, é mais do que óbvio. Agora, a legislação, ela consagra os direitos iguais do homem e da mulher, mas o Espírito diz que há uma diferença de direitos em função das particularidades, eu diria, fisiológicas da mulher e do homem. Por quê? Porque a mulher tem uma outra fisiologia, diferente do homem. A mulher tem útero, tem ovários, tem trompa, ela produz hormônios, ela menstrua, ela tem mamas, ela engravida. Então, em função dessa, eu diria, dessa especificidade físio-endocrinológica da mulher e da especificidade da maternidade, ou dela estar preparada para outros eventos, ela tem que ter outros direitos. Então o espírito vai cair nisso. Engravidou, tem que ficar. A partir de um determinado mês tem que tirar a licença maternidade. Não é bom, é normal. Teve o parto, tem que amamentar a criança, tem que amamentar a criança. Porque o leite que ela produz é um leite cheio de proteínas específicas com caracteres imunológicos. A criança que amamenta, que leva ao seio, ela tem menos infecções do que tomar o leite milho, o leite Nestlé, que é uma coisa artificial da vida da vaca. Então, a mulher ela tem que ter uma legislação compatível a determinadas etapas da vida dela, diferente do homem. O homem não vai engravidar, o homem não tem seio, não vai mamar. Então, essa legislação ela tem que atender essas especificidades em determinados momentos. E não é a favor, é direito. Eu quero que vocês entendam isso. Nós não estamos fazendo favor. Nós estamos tentando compatibilizar o direito que vem do direito maior, que é o direito consagrado pelas leis de Deus. O sexo existe na organização física. Agora, há um índice aqui, que é a coisa que me chamou mais a atenção. Eu queria que vocês
refletissem comigo. Eu vou parar um pouquinho para vocês refletirem, tá? Você quer ler isso aqui para mim, Carol? Quem quer ler? Tem que ser uma mulher, não sei aqui. Lê para mim isso aqui. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Além disso, os sexos só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, não há Ele virou a página. nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Vamos continuar aqui? Me ajuda aqui. Comentários. Como se vê, o avanço da sociedade e como um todo da civilização corre em paralelo à ascensão da mulher como protagonista. Para, protagonista. O indicador de uma ascensão social, de uma civilização, de uma sociedade, o progresso dela, um dos indicadores é o protagonismo da mulher no processo social. Quanto mais a mulher é atora do processo, atriz do processo social, como advogada, como jurista, como executiva de uma multinacional, como uma excelente médica, enfim, como uma política, como uma líder, mais o processo social é aperfeiçoado. Os países muçulmanos, em função da religião, a mulher não tem direitos, são atrasadíssimos. E outros países que colocam a mulher no estado de repressão. Então o Espiritismo traz isso calcado na lei divina. Ele não quer dizer, você tem que ter empoderamento. É diferente. O Espiritismo diz, você tem seus direitos. Empoderamento é algo que eu vou adquirir. Eu vou ter uma massa muscular maior se eu fizer exercício. Isso é empoderamento. Eu vou adquirir, eu vou crescer, eu vou me expandir. Mas o Espiritismo não diz que tem empoderamento. Porque o empoderamento, a participação da mulher é um direito dela, é inerente a ela. Essa luta que ela tem que ter tem que ser uma luta calcada na abertura da consciência dela para as leis divinas, para a existência dos seus direitos, que são consagrados já pela lei de Deus. Então, eu acho que isso aqui marca um ponto nuclear no meu trabalho para vocês também, para nós sabermos. Quanto mais mulher nós tivermos nas lideranças nossas, se Deus quiser, na política, quanto mais mulheres ascenderem na escala social de trabalho, de atividades, mais nós vamos ser um país evoluído. Esse é o fator indicativo e esse é o fator referencial. Mas não sou eu que digo, eu sou um professor. O professor reproduz conhecimento. Eu reproduzo conhecimento. São os espíritos. Por isso eu queria dizer a vocês que essa é uma das minhas lutas como professor, dar a consciência a todas as mulheres dessa seu poder, que é um poder do direito delas, não é um favor do homem, não é uma concessão que uma lei dá, é algo dela. Bem, então nós vemos que os países que as mulheres tiveram maior destaque são países mais evoluídos. Nós tivemos lá em Israel a Golbeneia, que foi a mulher responsável pela luta da independência de Israel, mulher. A Thatcher na Inglaterra, foi muitos anos primeira-ministra. A Angela Merkel até hoje está lá, na Alemanha, lutando. E outras mulheres que conseguiram apresentar uma movimentação de liderança política dos seus países.
Então, alguém tem algum comentário aqui sobre isso? Alguma mulher? Sobre isso, importante. Quem se aventura a falar? O professor, então, em relação a isso, eu estou pensando assim, aqui é o seguinte, né? Até lembrei daquela... Tem que falar alto, os caras atrás não escutam. Vocês estão ouvindo? É porque eu fico meio constrangida por ficar falando alto. Eu lembrei da Malala, né? Aquela jovem. Isso. Fala da Malala para eles entenderem quem é a Malala. Ué, você tem que explicar. Na minha aula você não pode falar só a Malala. Diz que a Malala, o que ela fez, o que ela sofreu. Vai lá no Paquistão, levanta e fala. Então, é uma jovem, né? Que agora deve estar mais ou menos, eu acredito, com uns 20 anos, né? Iraniana ela, né? E aí ela, em razão, né, desse protagonismo que o professor está falando, né? No sentido de brigar pela educação, ela estava brigando para conquistar um espaço, né? Na escola, que lá a mulher é dada o direito de frequentar a escola, e num dado momento ela foi baleada, né? E quase perdeu a visão e tudo. E na época ela tinha, parece que uns 15, 16 anos, e foi até indicada para o prêmio Nobel, né, professor? E vem aí com a luta, e teve agora no Brasil, parece que em São Paulo, e falando para jovens, né, da periferia. Eu achei muito interessante, gostaria de estar até ouvindo. E outras, né? Tivemos agora a Marielle Franco, já indo ao encontro do que o professor falou, né? Uma vereadora. Então, por que eu estou falando isso? Por que acontece, assim, trazendo para o Brasil, tanto feminicídio? Porque se mata muito mulher, entendeu? É uma coisa assim, todo dia, 7, 8 mulheres, até mais, são mortas no Brasil inteiro. Verdade. Aqui na Barra morreu aquela advogada, assim, corretora, anteontem, né? Corretora, né? Corretora. É isso aí, trazer essa reflexão, por que se mata tanto mulher? Já que a mulher alguém tem... não pode responder por que se mata tanta mulher no Brasil, por que a mulher sofre tanta repressão, por que a mulher ainda é tão discriminada, por que isso? E a mulher negra é mais discriminada? Por que isso, pessoal? Vamos balançar aqui. Quem é o aventureiro que vai responder? Fala alto que eu sou surdo. Então, com relação às empresas, né, no meu segmento em particular... Qual é o teu segmento? Vou dizer, meu segmento, eu trabalho com guardião de piscina, operador de piscina, prestando serviço em condomínio. Então, assim, eu tenho guardiãs mulheres e guardião homem. Eu, particularmente, na hora de contratar, eu prefiro sempre contratar o guardião homem por conta dessas questões fisiológicas, da gravidez, da amamentação, e tudo isso, esse déficit. Eu acho que não só esse pensamento, estou falando do meu negócio, mas do modo geral, eu acredito que ocorram algumas restrições em alguns ofícios, em alguns cargos, por conta dessas questões da gravidez, da gestação. Por que a mulher é reprimida? A pergunta não foi essa. Por que a mulher é reprimida? Por que a mulher negra é mais reprimida que a branca? Por que é o feminicídio? Estou colocando essas perguntas pontualmente, eu quero respostas pontuais. Não tem justificativa. Tem que ter. Partindo dessa premissa que todos nós somos homens e mulheres, espiritualmente. Não, o que acontece? Não. Então fala, professor. Vamos lá, pessoal. Vamos levantar e Vai uma falar. mulher que vai falar. Fala. Cadê o microfone? Não precisa, não quero geral. Fala para os teus colegas. Qual é o teu nome? Solange. Solange vai falar para você. Meu nome é Solange, eu estou vindo aqui pela primeira vez, ela me trouxe, minha amiga, mas eu já estou participando de um tratamento por conta disso aqui. Peraí, só um minutinho. Ufa! Tem que falar também, né? Não, é só eu. Né? O que acontece com a gente, nós mulheres? Nós não fomos criadas
para levantar e participar e falar. Nós não fomos criadas para que os senhores nos ouçam. Nós não fomos criadas para ter direitos. Nós não podemos nada. E isso estava me incomodando. A minha vida teve um baque e eu parei. Eu estou com 60 anos. Eu fiz a minha faculdade, maravilhada, entusiasmada, num pique danada, você que sabe. Mas eu parei ali, gente. Eu me formei, eu fiz absolutamente mais nada. Então eu me tornei uma pessoa triste, que não conseguia mais fazer isso que eu fiz agora, porque eu estava demorando a levantar, mas estava me incomodando muito, porque eu gosto da oralidade, eu gosto de debates, eu gosto de falar, eu gosto de perguntar por quê. Me explica, não entendi. Ai, de novo, sabe, eu sou chata, eu gosto de... Mas nós não fomos criadas lá atrás para isso. Então, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não começar a... Vamos comigo? Vamos. Do que se trata? Vamos embora. Eu estou gostando. Está caindo tudo de acordo com o que eu tinha as minhas dúvidas. Mas é um homem que está falando, né? E está lá escrito. E peraí. É o Espírito que está falando. Não, sim, mas agora o senhor está comentando. Aí eu fiquei assim, peraí. Não, mas se vem lá de trás... E por que a gente hoje ainda se dá, sabe, essa coisa de ficar... Presa. Ai, não, vamos levantar a voz. Mas não é só aqui não, foi o que ele falou. Né? Vamos pensar, vamos nos unir. Vamos fazer isso mudar, gente. Nós não somos terceiro mundo, nós não somos os mais... Nós vamos dar um tempo aqui, tá demais isso, estão se matando. Estão se agredindo demais. Até a gente mesmo, o cachorrinho, com o filho, com os amigos. Vamos repensar. Seria tão bom não ter cercas, né? Não ter essas coisas dentro da gente que eu vou levantar e vou falar, eu vou levantar e vou falar. E o pé fica assim dentro do tênis. Ai, não, deixa quietinha aqui, eu sou tão insignificante, tão pequenininha. Mas não, tem horas que eu acho que alguém vem assim e faz assim, duft, aí eu não aguento, eu levanto. Mas eu acho que é por aí. Nós não fomos criados para isso. Nós temos essa consciência agora, porque alguém está mandando essas mensagens para a gente. E a gente tem que usar um pouquinho do que a gente tem aqui dentro, né? Que é o cérebro, é o lado pensante, que tanto faz homem quanto mulher, todo mundo pensa. E por que só o homem tem direito a falar e a agir? Vamos agir. Agir em favor de quem? Pra gente só? Não. A gente viver bem, sorrindo. Né? É um todo. Esse é uma linha. Então, a nossa querida Solange... Estou vendo hoje aqui. Então tá. Deixa, Solange, teu tempo acabou, Solange. Então, vamos lá. Tempo ali. Seu nome? Bom dia. Meu nome é Valdomiro. Valdomiro. Eu sou morador aqui da Casa do Civil. O senhor, aqui na apostila, está escrito que quando houver a compreensão do direito, dessa igualdade, não vai nem haver necessidade de defensor público, promotor, advogado, porque todos vão entender e respeitar o direito um do outro. Naquele tempo das cavernas, o homem arrastava a mulher pelo cabelo, batia, era tudo na marra. Não tinha, eu imagino que não tinha diálogo nenhum. E a mulher totalmente submissa. Isso veio, de geração em geração, chegou até bem pouco tempo, ainda hoje, a discriminação, todos sabem. E a minha compreensão é o seguinte: a mulher está evoluindo, está conseguindo estar em lugares de ministra, de presidente, de diretora, tudo bem, por competência, porque estudou, porque se formou e porque tem o direito de estar lá. E o homem reconhece o direito e é o certo reconhecer. Por que o homem e a mulher, que já têm essa compreensão da igualdade, para ali iria evoluir muito mais depressa e se propagar muito mais essa compreensão da igualdade dos seres humanos, independente do sexo ou de hábito, interessa, é de quem vem. Todos propagarem e informar, esclarecer aqueles que são resistentes a isso,
ficam competindo. E viu, a mulher é a rainha, a mulher é a ministra, a mulher é a advogada, é a promotora. É que bom, usa isso também. O homem é o juiz, que bom, usem isso para o bem de todos, independente de sexo ou do que quer que seja. Quando alcançar essa condição de fraternidade, todos, em todos os lugares, eu creio isso, aí não vai haver essa competição que faz mal a todo mundo. Tá bem. Bom, eu vou ter que interromper o seu tempo aqui. Desculpa, eu não aguento ficar aqui, porque eu não aguento mais ver o homem competindo com mulher em tudo quanto é lugar. Vamos aqui. Pessoal, Que é isso? eu acho que a Solange respondeu muito bem. Aí, Solange. Ela respondeu muito bem. O que é feminicídio? O que é discriminação? Agora, no Brasil, a gente tem uma promotora, né? PGR, né? Dodge, né? Carmen Lúcia, né? Chegarem, né? Coisa assim. Mas isso são exceções. Isso não é algo muito mais. Então, eu acho que, opinião minha, vou nem mediunizar mais, vai mudar, que já saiu o espírito. Eu acho o seguinte, é problema da cultura. A cultura começa na família, os hábitos. Porque a família, ela não pode ser destruída, isso tem que ser claro. Augusto Comte, esse filósofo positivista do século XIX, fundador da sociologia, vai conhecer Comte, ele disse: a família é a célula máter da sociedade. Famílias agregadas formam uma sociedade agregada. É igual a um condomínio. Se todos os moradores lá estão vivendo bem, todos vão se entender bem. Aí é uma pequena sociedade. Então, esses valores, eles começam na escola, na família, melhor dizendo. Que o pai tem que educar a filha do mesmo jeito que o filho, respeitando as diferenças. O garoto pode jogar futebol, chutar a bola, chuta. A gente já conhece, porque o menino já começa a andar diferente, bem pequeno, sabe? E a menina lá nas particularidades dela, mas empurrando, forçando. E quando já vai para a escolaridade, a escola não pode ser um núcleo, se desculpa, de política, de discussão política. A política pode ser ensinada na escola, eu acho que deve ser. Tem que saber o que é vereador, o que o vereador faz, o que o deputado faz, o que o senador faz, tem que ensinar uma base de ciência política. O cara vai exercer um dia o voto, ele não sabe o que faz uma Câmara Municipal, uma Câmara Estadual, o que é uma Constituição, não sabe nada. Então isso pode ser ensinado, mas não partidariamente, que a esquerda, a direita, isso não interessa para nós, faz parte. Então, dentro desse contexto, a cultura da identificação da mulher como protagonista social tem que começar ali, com o pai e com a mãe. Como é que vai começar com o pai e com a mãe? O pai trabalha, a mãe trabalha e começa. O pai não tem dinheiro, o pai é analfabeto. A gente tem um negócio no Brasil é tão doido que a gente tem, se não me engano, a última estatística foi, a gente tem 30% de analfabetos funcionais. 30%. O sujeito não sabe fazer conta direito. 7 vezes 8. 49, não, meu filho, é 56. Não sabe. Não sabe. Você dá um texto para ele, um parágrafo assim, um pouquinho maior, começa aqui, termina aqui, lê. Você leu? Leu. Tudo bem. O que é isso? O que você sabe? Não sabe. Fora os analfabetos, hoje são 18%. Então é difícil, a gente tem que começar. Não adianta, a gente tem que começar, não adianta ficar reclamando, a gente tem que andar. Então esse processo social, pelo menos aqui, a gente toma conhecimento, a gente forma opinião, a gente leva lá para fora a sua opinião formada, que já é alguma coisa, é a família que vai começar a dar essa condição à menina
e mais ali a escola que vai dar essa condição ao menino e vão realmente dar uma condição para que ela cresça socialmente. Essa aqui é a visão. Mas o Brasil teve uma colonização terrível, expoliativa, predatória dos portugueses, que eles não fizeram nada pelo Brasil. Eu queria saber o que eles fizeram pelo Brasil. Nós não tínhamos nem imprensa, não podíamos imprimir livro nenhum. Né? Quando o Dom João VI que veio que abrir, fundou a imprensa, sei lá, real, não podia produzir um livro aqui, nada. Se o cara quisesse estudar, tinha que mandar o filho para a Europa. Então, a gente está trazendo um problema lá no passado, até hoje, que se atualiza a cada momento. Então, a nossa luta, como espíritas, é realmente cada um fazer a sua participação para mudar isso. Porque o espiritismo, para mim, não está, falei, não está na água fluidificada, não está no passista, no papapasse. Dá o papapasse, tira a energia dele, negatividade, o tratamento, a gente acredita, faz a desobsessão, só entendo bem de obsessão, já trabalhei nisso. Isso é um núcleo espírita, é um núcleo terapêutico, assistencial, doutrinário. Mas a gente não pode ficar preso a isso só e não ir lá para fora levar esses conhecimentos que o Espiritismo nos oferece. Então, eu acho que esse bloco terminou, nós chegamos à conclusão, porque foi assim, que a mulher tem que ter participação social, tem que ser protagonista, que o protagonismo da mulher na sociedade é um fator indicativo do progresso social e que o problema da mulher é a forma como ela é educada, como ela é ensinada desde que começa na sua família até vai caminhando pela sociedade. Quando a mulher tiver outra educação, tiver outra valoração familiar, tiver outra valoração na escola, e a escola for melhor, nós teremos mulheres e homens mais iguais e mais um respeitando mais o outro. Porque o feminicídio é aquele cara que matou a mulher. Ele acha que pode matar a mulher. A corretora. Ele acha, o primo lá. Mas nós nos achamos que não pode fazer isso. Né? Mas na cabeça dele ele não pode fazer, outros tantos fazem isso. Enfim, nós temos que modificar esse quadro. Mas não vai ser através de leis mais punitivas, bota a Maria da Penha em cima, dobra a pena, dá a diferença entre feminicídio e um homicídio comum. Não é assim. É pelo processo educativo. O Espiritismo veio pelo processo educativo, porque o seu organizador foi um pedagogo, discípulo de Pestalozzi. O professor Kardec era um professor, era um pedagogo, era um didático. Ele não veio como médico, não veio como advogado, ele veio como homem que ensina. Foi escolhido por isso. E a doutrina espírita tem que ensinar, tem que modificar pela lógica, pela razão meridiana que ela nos constitui. Então, eu acho que é isso que é o bloco que eu queria passar para vocês. Vamos para outro. Bom, esse é outro problema sério, social. Estou um pouquinho cansado. Eu vou ler o título: Lei do Trabalho. Pessoal, a lei do trabalho é uma lei divina. É uma lei criada por Deus. A necessidade do trabalho é lei da natureza, quer dizer, lei de Deus. O homem trabalhar é uma necessidade criada por Deus, é lei da natureza? Responde o Espírito. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O que significa isso? O homem, quando encarna, tem que trabalhar. Eu falo homem como
o gênero, não é o homem, a espécie humana, vai dizer. Tem que trabalhar. A lei do trabalho é a criação de Deus. Qualquer legislação humana ou normatização do Estado que iniba o trabalho, preste atenção, qualquer legislação humana ou normatização do Estado que iniba o trabalho, como, por exemplo, os meios assistencialistas, como a Bolsa Família, leva o prejuízo do progresso e das melhorias das condições de vida dos seus beneficiários, que só o trabalho proporciona. A Bolsa Família, exceção feita das pessoas que vivem em estado de miserabilidade, como tudo aquilo que vai contra as leis divinas. Está fadado essa Bolsa Família a desaparecer com o tempo. Ela deixará de existir. Quer dizer, a gente tem os de miserabilidade, ele não tem recursos, a gente tem que dar a ele, o Estado tem que dar. Esse é o problema. O Estado não funciona, mas ele tem que dar. Tem que educar, tem que dar condições. Para isso que ele recebe os impostos. Bem, mas com o tempo, com essa evolução, esse conhecimento da lei do trabalho, a Bolsa Família vai deixar de existir, porque está contra a lei divina, após a implantação do trabalho entre seus beneficiários. Aí eu dei um exemplo, no meio rural, por exemplo, cooperativas, agronegócios, artesanatos, indústria de extratividade vegetal, tirar castanha, água de coco, etc., fibras, etc. Então a lei do trabalho é uma lei de Deus. Eu não posso deixar uma população vivendo sem trabalhar. Porque o sujeito encarna, para quê? Para desenvolver a sua inteligência, resgatar o quê? Os seus débitos morais, resgatar, pagar, passar por provas, para ver, para se evoluir moralmente, intelectualmente e colaborar com a sua inteligência, com a sua força e energia para o progresso social. Se ele é um parasita, ele não funciona. Ele não evolui também. Então, você ficar dando na boca, dando na boca, dando na boca, você paralisa o indivíduo e ali ele morre e não progride. E você fere a própria lei, uma outra lei divina, que é a lei da evolução. Porque a lei do progresso, porque a lei do progresso ela está atrelada ao trabalho. Então, o trabalho é, portanto, uma lei divina. Compete, eu vou falar aqui para a minha amiga, compete o Estado, através de políticas, gerar o trabalho, políticas econômicas e etc., sociais. Uma população que está sem trabalho é uma grande tragédia, uma grande, eu diria, um grande cataclismo, não é natural, mas um cataclismo social. O Brasil está num cataclismo social porque é uma população de milhões de indivíduos sem trabalho. Bom, alguém quer comentar algo disso aí? Não, isso aí está Alguém lá? Essa coisa, eu tenho uma matéria esse dia na GNT. Você tem tempo, hein? Tá. A respeito da existência dos países, né? Países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Nós estamos aí nos países subdesenvolvidos. Vale dizer que essa época da colonização, que começou todos esses conflitos que a gente vive até hoje, o tempo que existe, o tempo existencial dos países desenvolvidos é muito maior do que o nosso país. Sim. Ou seja, a cultura, a moral, os valores, isso tudo levou um tempo. E hoje, nesses países desenvolvidos, você encontra as mulheres nesses cargos de poder e tudo mais. Ou seja, a lei do progresso está incessantemente aí. Mas a lei do trabalho é essa aqui, tá? Sim, sim. Vou mandar. Vocês entenderam também? Muito legal. Muito bem. Esse é um capítulo maravilhoso do Kardec, sabe? Sr. Paulo Francisco, você passou para a gente que tem que haver trabalho o tempo todo para que o ganha-pão da pessoa em si e haja progresso da humanidade. O senhor fez, de certa forma, uma crítica, uma análise crítica do Bolsa Família.
Qual a sua análise crítica a respeito? Claro, guardadas as devidas proporções. O pessoal que investe em bolsa são verdadeiros parasitas. Qual? Bolsa de Investe em bolsa de valores. Bolsa de valores? E a situação atual do país, que se encontra sem Eu não emprego. vou abrir muito, Ah, porque eu não quero entrar na política. Se eu abrir muito, mas os eu desempregados vou dizer a você, eu estou inserir a Bolsa Família, inserir dentro do contexto da lei do trabalho. Eu contextualizei, preste atenção, não vou sair do meu quadrado, não. Mas eu quero que você me entenda por que eu não vou sair do meu quadrado. Porque eu contextualizei a lei do trabalho, que é uma lei da natureza, a um excesso, a uma omissão do Estado em gerar trabalho para indivíduos que recebem a Bolsa Família e estão numa idade que eles poderiam trabalhar. Porque se você recebe a Bolsa Família, você não pode ter a carteira assinada. Você não perde. Se não perde. Então, para você não trabalhar, não ter a carteira assinada, não ficar sob a CLT, você vive disso. Mas a Bolsa Família é necessária para o estado de miserabilidade, ou pelo menos temporária. Ou seja, você tem que gradualizar. Se os caras são 30 milhões hoje, você dá emprego, amanhã fica com 25, amanhã fica com 20, você vai gradualizando. Você tem que gerar trabalho, porque o trabalho gera riqueza. E a riqueza que se destina à Bolsa Família, ela pode ser transferida para uma produção ativa no meio social. Eu tenho essa experiência em Israel, os kibbutz. Os kibbutz são órgãos coletivos, são comunas. Não sei se você sabe disso. Israel teve comunas, né? Israel é um país pluripartidário. Então os kibbutz lá não tinha dinheiro. Eu fiquei no kibbutz, se entendeu o que lá não tem dinheiro, os caras trabalham no meio rural, produzem água, vinho, não sei o que, frutas, e comem no restaurante coletivo. As crianças tinham um dormitório coletivo, os pais se entendiam, era uma vida diferente, uma vida comunitária. Quando o sujeito queria estudar no kibbutz, maior, então ele recebia uma bolsa e ia para Tel Aviv, ia para Jerusalém estudar uma faculdade. Então, mas o kibbutz funcionava. As pessoas tinham uma vida sadia, essa vida comunitária. Por que eu não posso fazer kibbutz no Nordeste? Essa é uma pergunta. Não é? Por quê? Por que eu não posso agregar essas pessoas e elas viverem numa comunidade produzindo e tendo uma vida digna? Então, isso só vai vir através do trabalho. Agora, quando eu sair disso, ir para a bolsa, tal, distribuição, desigualdade e riqueza, um dia, se você quer me perguntar, nós vamos falar por que desigualdade e riqueza. Porque o Espiritismo também explica tudo isso. O Espiritismo é uma filosofia lógica, ela abrange tudo. Só que isso não é colocado por aqueles que ensinam o Espiritismo, que fugiram de muitos propósitos que o Espiritismo tem, porque o propósito finalista do Espiritismo é uma revolução social, é uma revolução igualitária. Para você saber, o Espiritismo vai chegar a um ponto da utopia socialista. Allan Kardec era um homem vindo de uma burguesia da cidade de Lyon, onde ele nasceu, e ele era um tópico socialista. Ele achava que um dia a humanidade ia ser não socialismo todo igualitário, mas todo mundo vivendo condignamente, sem essas diferenças absurdas sociais, esse desequilíbrio. O Banco Bradesco apresentando 2 bi de lucro, uma coisa absurda, e aqui embaixo os caras catando lixo. Tem uma coisa errada. Então o Espiritismo ele se movimenta nessa visão igualitária, que é uma visão divina. Mas isso é uma utopia. Utopia é algo que ninguém sabe. Mas ele também abrange isso. Fugindo um pouquinho para dizer que a doutrina espírita ela nos dá força para enfrentar todas essas dificuldades. Sobretudo quando nós aplicamos a lei divina aos nossos comportamentos e juízos do dia a dia da nossa vida.
Qual o seu nome? Luiz Arlindo Goulart. Obrigado, Luiz. Próxima vez, um dia eu vou trazer lá a economia, porque eu vou falar sobre economia. Né? Gente, se alguém quiser tomar uma coisa, pode pegar aqui. Vamos lá? Bom, então a pergunta do Kardec também é uma pergunta que ele quer avançar. Se a lei do trabalho é uma lei da natureza, por que o trabalho se impõe ao homem? Por que Deus colocou o homem para trabalhar? Por quê? Porque ele é um ser material, um ser humano, né? Natureza corpórea. No trabalho é uma expiação, quer dizer, ele resgata e ao mesmo tempo aperfeiçoamento da inteligência. Quer dizer, o homem trabalha para resgatar os seus débitos frente à lei moral e desenvolver a sua inteligência. À medida que ele desenvolve a inteligência, ele evolui, porque o próprio trabalho obriga ele a criar novos meios e recursos de vida, né? A criação, empreendedorismo, seja o que for. A faculdade é pesquisa acadêmica, então ele tem que evoluir. Por isso que o seu alimento, sua segurança e o bem-estar depende do seu trabalho, da sua atividade. Ele precisa trabalhar para sobreviver. Ao extremamente fraco, preste atenção, isso é o espírito, não sou eu só faço comentário, sou suspeito. Mas o espírito não é suspeito. Ao extremamente fraco, do corpo otorgou Deus a inteligência em compensação, mas sempre há um trabalho. Às vezes o sujeito tem um corpo fraco e lá na frente ele vai dizer que o Estado tem que cobrir esses déficits todos, mas ele trabalha. Quer dizer, o fraco ele dá inteligência, ao forte há trabalho de manipulação. Bom, essa pergunta também, ainda, porque ele disse que o homem é um ser corpóreo, e aí ele pergunta, por trabalho só deve entender as ocupações materiais, quer dizer, trabalhar materialmente? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Era aí. Essa aqui é a chave única. Igual aquela chave da mulher que acende socialmente, que abre uma porção de segredos e portas. Essa definição do trabalho também abre uma porção de objetivos do trabalho variantes. Ocupação útil é trabalho. Então, ocupação. Você trabalha no centro espírita, trabalho, você voluntário, trabalho. É um trabalho. É útil? Você está beneficiando as pessoas, está ajudando as pessoas, é útil. Você escreve, está escrevendo coisas boas? Estou. Então, você trabalha dentro de um texto útil. Porque o trabalho tem que ter esse pragmatismo da utilidade. Senão, não é um trabalho que cresce, é um trabalho que destrói. Então, nós temos que entender que nós não vamos dedicar o nosso trabalho para aperfeiçoar uma arma mortífera, letal, matar os outros. Isso é um trabalho, mas não é útil, é destrutivo. Isso não dignifica, isso não cresce, isso destrói. Então, temos que limitar o nosso trabalho a uma atividade útil. Ele tem que ter essa finalidade útil, senão não é um trabalho que consagra, que vai de acordo com a lei divina. Mas qualquer trabalho, sendo qualquer atividade útil é trabalho. Então não tem discriminação de trabalho mais. O gari que limpa o chão lá na rua é uma atividade útil. Se aquilo ficar sem limpar, vai criar bactéria, vai poluir as águas, esgoto, né? Enfim, ele limpa. Mas o sujeito que retém o dinheiro para ele, de uma forma absurda e não circula socialmente,
não é um trabalho útil, é um trabalho que prejudica o social, porque o dinheiro tem que circular. Ele tem que circular. Tem que se movimentar, igual a água. Enfim. Professor Paulo, a prece, oração e reza também é um trabalho, com certeza. É? Prece, oração e reza tranquilo. não é um trabalho manual, mas é um... Toda ocupação útil é um trabalho. O cara está deitado ali, tem um sujeito que lá em Goiás ficava deitado, era Jesus, não sei quando dele, ele era paralítico, tetraplégico, era cego, surdo, tudo. Eu não sei o que ele tinha de órgão para funcionar, sensorial. Mas ele tinha lá as preces, no final da vida, João, evangelista, ele ficava deitado no leito dele, dizendo: amai como os outros, meu filho. Ele falava o tempo todo isso. Isso é um trabalho, porque é útil. Então, com isso, nós acabamos também com o processo discriminatório do trabalho. O trabalho maior, o trabalho menor. O trabalho maior, às vezes, não é útil. Prejudica. Não dá, agora não. Qualquer que quer ler aqui para mim, então, alguém quer ler, você lê. Qualquer atividade que traga real benefício ao próximo, à sociedade, ao país, é considerada como trabalho. O homem braçal trabalha, o intelectual trabalha, o artista trabalha, o médico trabalha, o professor trabalha, os industriários trabalham, os comerciantes trabalham e todos mais de todas as profissões trabalham, desde que ressalve-se para o bem de todos, dentro da ética e do respeito aos direitos do próximo. Vamos subir mais. Aí. Essa também é uma pergunta genial. Pena que o tempo está andando, né? Podia fazer a tal maratona nossa, ficar o dia todo aqui, interromper só para almoçar. Já pediu o Wilson, ele não deixou, mas se você tem a impressão lá, fizeram abaixo assinado, a gente fica o dia inteiro nisso. Opa! Eu pago o almoço para você. Demorou. Formando ideias, criando condições de pensar. Essa pergunta para mim aqui é genial. O que provê a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Quer dizer, a parábola de Jesus, né? Buscar primeiro o reino de Deus, que o resto virá de acréscimo, né? Ele diz que os pássaros são alimentados, etc. Toda a natureza, né? Ali não tem fio, não armazena sementes. Toda a natureza tem um processo de subsistência. Tá certo? Desde do micro-organismo lá, que está debaixo da terra, da bactéria, do subsolo, fertilizando o subsolo, até lá em cima, o condor, que voa muito mais alto que todos os outros espaços, a água, todos têm processo de subsistência. Todas as espécies se reproduzem. Então, a natureza ela tem um movimento de subsistência em si mesma. São leis que Deus regula. Então, ele vai perguntar por que ela promove a subsistência dos animais e os animais não trabalham. Essa que é a pergunta. Só o ser humano é que trabalha. Mas ele diz, tudo em a natureza trabalha. É o contrário. Como tu trabalha os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, quer dizer, não tem raciocínio, se limita a cuidar da própria subsistência, da vida deles. Mas eles trabalham para manter viva a espécie deles. Daí vem que o trabalho não resulta progresso, porque o progresso deles, a atividade deles é manter viva a espécie. Ao passo que do homem visa duplo fim: a conservação do corpo, não é?
E o desenvolvimento da faculdade de pensar, que nós já vimos, a inteligência. O que também é uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. No caso, o homem tem essa capacidade de pensar. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidado da sua própria conservação, refiro no objetivo com que trabalho. Eles têm que manter a espécie viva. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que nunca descobrirá o resultado imediato. O que é que ele está falando? Do ecossistema. Ecossistema é um sistema em que todos os seres vivos trocam energia. Tem o que produz energia, o que é predador dele, que puxa energia para ele, e é um sistema fechado em que todos os animais vivem dentro da sua população padrão. O tigre tem que ter uma população, o leão tem que ter uma população, se subir um pouco tem que morrer, porque tem uma população ideal no ecossistema para cada espécie. Ele está falando do ecossistema. Porque quando a folha cai da árvore, a folha, que é uma substância orgânica, ela vai e fertiliza o solo. Ela fertiliza o solo e aí crescem novas plantas. Mas alguém come aquelas plantas? São os bichos, as aves. As aves comem aquilo, vamos supor. E as aves defecam e semeiam. Como comeram também as sementes, vão semeando a mata, vão produzindo a fertilização. E os animais herbívoros comem aquela coisa. Mas os animais herbívoros têm os seus predadores, que comem eles. Os predadores, e assim vai o ciclo da natureza, a troca energética, o ecossistema se mantém ativo. O homem não pode entrar ali. Quando o homem entrar, ele destrói o ecossistema. Vamos ver as consequências disso. Quer falar alguma coisa? Olha aqui. Os seres vivos, isso sou eu, né? Kardec falou isso, mas a ciência hoje cresceu mais para ele nisso, naquela época. Desde os mais elementares, que são, quais são os mais elementares? As bactérias e as algas azuis. Evoluem. Os seres mais elementares são as bactérias e as algas azuis, tá? Os vírus não são seres ainda porque eles vivem por parasita. Eles não se reproduzem biologicamente. Não se reproduzem. Eles vivem da energia dos seres que eles parasitam. Mas tem bactérias que não são parasitas, que estão lá embaixo da terra. No xixi não tem uma opção de bactéria produzindo a fermentação. São os procariontes. Bactérias e algas são chamadas procariontes, que não tem núcleo. Quem estudou biologia, lembra aí de biologia? Ninguém estudou. Não tem núcleo. Eles não têm núcleo, só tem citoplasma. Então, são os procariontes. Evoluem em círculos. Aí eles vão evoluir e formam os protozoários, que é o primeiro ser que tem célula propriamente nucleada. É a ameba é um protozoário. E seguidos cogumelos, que são os fungos. Aí evoluiu para os fungos. E em seguida os vegetais, desde os vegetais mais elementares até os mais complexos. Tá certo? Vai formando a cadeia evolutiva da biológica, dos seres vivos. E finalmente os animais. Então esses são os seres, são os reinos animais de hoje. Não é? Vegetal, animal e mineral. Não existe isso mais hoje. Procariontes, bactérias e algas, protozoários, que são os eucariontes, cogumelos, vegetais e animais. São 5 reinos hoje. E a biologia aceita. Formam assim a cadeia de nutrição. Eles, que nada mais são que trocas energéticas
gerando energia para a manutenção da vida. Um destrói o outro e um transfere energia pela destruição para si e sobrevive. Então forma um ciclo fechado de energias, cuja resultante é zero. Fechou o ciclo de energia daquele ecossistema. A natureza propicia naquilo que chamamos de ecossistema o equilíbrio energético perfeito entre os seus seres. Porém, por isso que ele diz aqui, entretanto, provendo as suas necessidades materiais, os animais lá, eles constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Ou seja, ele está falando isso do jeito dele. E aqui a gente está falando biologicamente, que ele falou. É o ecossistema, o equilíbrio energético. Esses seres estão concorrendo para o equilíbrio energético perfeito entre seus seres. Porém, a movimentação desses seres promove a conservação do ecossistema, vale dizer, da natureza, além, dentro do ecossistema, a estabilizar a temperatura, a nidificação, vaporização da superfície das folhas, né? Criar temperatura, o regime de chuvas, a insolação, o sol, a formação dos cursos d'água e da preservação de cada espécie segundo o seu equilíbrio populacional. Cada espécie tem um número ideal de indivíduos, leões, tigres, sei lá, o que tiver mais. É este que é o trabalho descrito pelo Espírito, inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam para a realização do objetivo final da natureza. Ou seja, quando o homem começa a desmatar, destruir as árvores, ele vai destruindo a possibilidade de criar a umidificação daquele meio ambiente. Ele vai desertificando a região. O regime de chuva muda, a temperatura muda. Então, os cataclismos que ocorrem no mundo hoje são modificações do ecossistema que o homem fez, mas que não reflete exatamente na floresta amazônica. Vai refletir nas correntes de umidade e nas correntes de ar quente ou frio que a floresta traz para o litoral do Brasil. Está tudo entrelaçado. Está tudo. Tá? A lei divina é tão perfeita que ela bota todo um sistema, todo ele entrelaçado, em todos os níveis, até os níveis cósmicos, lá para fora do mundo. Então o homem não pode fazer isso. Tá? Então, esse é o trabalho dos animais e esse é o trabalho de formar esse regime ideal de vida. Por isso que o índio, ele sabe disso, ele só corta aquela planta que ele vai comer e não corta mais nada. Ele não vai destruir, ele não vai ser predatório. Então, esse é o problema que o Espiritismo oferece também sobre o trabalho, que é o trabalho da energia. E se a gente pensar em energia, uma vez eu dei uma aula sobre isso, a gente vai ver que o que o homem corre mais atrás ao longo dos séculos é a própria energia. Eu vou sair um pouquinho da aula, porque ali tem economista, né? Vamos voltar um pouquinho ao passado. O homem sempre procurou energia para movimentar o seu trabalho. No passado, a energia era própria, ele movimentava com sua energia corpórea. Algum carro, alguma carroça, alguma coisa. Depois ele descobriu a energia do vento, começou a navegar. Depois, vamos supor, ele veio para o Brasil, os portugueses, e pegaram a cana-de-açúcar, levaram para fazer açúcar, ainda sob a energia do vento.
Depois conseguiram transformar a energia em energia de fósseis, que é o petróleo, em álcool. Enfim, a luta econômica final do homem é sempre pela energia. Se hoje lá, se ao longo do século, sei lá, os países árabes que são montados em petróleo são tão assim cobiçados, é porque eles têm energia. Mas Deus é sábio. Ele vai dar energia eólica, energia limpa, vai acabar também com as hidroelétricas, que é uma energia que tem que destruir a mata e mudar os cursos d'água, e vai dar uma energia baseada no biodiesel, no álcool, etc. para nós. Solar. E a solar também. É do lixo também. Está no lixo. Então, o homem, ao longo da... Você quer saber quais são as lutas econômicas? Luta pela energia. Tirou a energia, acabou. Se não tiver energia elétrica, isso aqui não tem. Acabou. Isso que é a cobiça dele. E aqui nós vemos então a lei do trabalho se movimentando também em função de uma energia, mas é uma energia da própria da natureza que os animais roubam. Bom, agora é uma pergunta sobre os mundos mais avançados. Nos mundos mais avançados, o homem não tem a mesma necessidade de trabalho que aqui na Terra. Quanto menos material as suas necessidades, mais é o trabalho intelectual. É isso que ele quer dizer. Mundos mais rarefeitos, energia, eu boto aqui, à medida que o homem evolui moral e intelectualmente, sua matéria fica mais rarefeita. É o perispírito, fica menos denso. Isso ajuda muito ele ter um perispírito mais leve. Então ele produz energia mais rarefeita. Com isso desaparece a necessidade de trabalho material mais bruto. Em mundo mais evoluído, aquela energia, sendo mais sutil, tem lá, então o homem aplica um pensamento sobre ela, sobre essa matéria aqui, que a gente aplica no sonho. A gente aplica o pensamento no sonho, não é? E aplicando o pensamento no sonho, nós formamos as imagens, não é assim? É. A gente aplica o pensamento. Não é espírito que vê, às vezes nossa ideia é pensamento, a gente forma o pensamento. E como a gente trabalha isso no mundo fluídico, espiritual, aquilo se forma, dá uma forma. O pensamento ele projeta e forma. Os espíritos, quando eu leio os livros assim, como Humberto de Campos, que a Carola sabe, né? Um dia eu vou fazer uma pesquisa sobre essa fraude, se Deus quiser, vou mostrar a fraude desse livro, que diz que Jesus falava lá com o anjo Ismael, uma mitologia cristã, católica, né? Fora da doutrina. Eu pensava assim, puxa, espíritos superiores se comunicam como? Telematicamente. É? Pelo pensamento. Se adivinham, diz Kardec. Se adivinham, no capítulo do livro dos Eles se adivinham, e um percebe que o outro pensa. Não há mistificação no mundo espiritual, não há hipocrisia. Super-homens. É? Super-homens, igual o super-homem, ele é o pensamento. É isso. Então, aí eu fico pensando, eles aqui trabalham criando ideias para nós. Esses espíritos superiores trabalham. Eles lançam ideias para nós, para nos intuírem, para nos darem uma melhor condição de vida, para inspirarem os cientistas, os artistas, os grandes inventores. Eles trabalham para ter paz, ter harmonia. Então, isso é uma outra forma de trabalho, um mundo mais evoluído. Aí, quando eu vejo o Humberto de Campos dizendo que Jesus ficou sensibilizado, chorou quando viu que aquela situação era terrível, que tinha que transferir o Evangelho lá da Palestina para o Brasil, etc, etc. Jesus conversando com os apóstolos, com o anjo Ismael aconselhando. Eu falei, mas que loucura! Isso não existe no mundo espiritual superior.
Isso não existe. Esse é um romance que o Humberto de Campos construiu. E eu me digo assim, quem é o Humberto de Campos para designar o futuro do Brasil? Que representatividade ele teve como homem aqui na Terra, de espírito elevado, para poder botar essa carga sobre ele, né? Que nem Kardec fez isso, né? Enfim, não quis dar destino de nada, eles quis apenas trabalhar. Enfim, então isso aqui é o trabalho. O trabalho chega um momento que o trabalho intelectual é mais importante que o trabalho material. E mundo mais evoluído vai ser assim. Ele não vai precisar, em mundos materiais, enfiar a enxada e tirar uma planta. Basta vai mentalizar e a planta vai aparecer. Mas ele também não vai precisar mais se alimentar, porque as trocas energéticas do organismo dele são outras. Então, as condições de trabalho mudam de acordo com as necessidades. O homem primitivo tinha uma condição de trabalho que a necessidade impunha a ele, aquela condição braçal. O homem intelectual hoje tem uma necessidade e é mais voltado para a TI, para a tecnologia de informática, é diferente. Então o trabalho evolui de acordo com as necessidades que se propõem. Tá certo? Estão acompanhando isso aí? Bom, essa pergunta é para o meu amigo. Acha-se isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurar a existência? O cara ficou rico. Ele não precisa mais trabalhar, mas ele vai parar de trabalhar? Se a lei do trabalho é uma imposição natural do dia a dia, então vem a resposta. Da lei do trabalho material, não. Mas a obrigação de tornar-se útil, conforme o meio de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência, uma dos outros, o que é também trabalho. Aquele que a Deus facultou as posses de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se no suor do seu rosto, mas tanto maior a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcione o adiantamento que lhe foi feito. Ou seja, o aposentado não pode deixar de trabalhar. Tem que arranjar uma atividade. Se puder, tiver condições. Comentário. Vamos pular essa aí? Vamos para outra, viu? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os pais. Bom, trabalhar para os pais não, mas tem que sustentar os pais na velhice. Isso está consagrado nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. É? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, para que Deus dê Senhor, que Deus dê longa na terra que Ele dará. Nós temos que honrar. Honrar pai e mãe, ainda é mais do que honrar pai e mãe, é exatamente dignificar o pai e mãe, tratar o pai e mãe com consideração. Isso é muito importante. Na velhice o cara vai ficando fragilizado pela idade, nós temos que atender os nossos pais. É um dever que nos impõe a lei divina. Legal esse comentário. É? Foi ótimo. Foi comentário. Vamos para outro. O repouso é uma lei da natureza. A gente tem que alternar energia com descanso. Vamos para outro. Esse aí. Esse que é bom. 68, Baixo. Qual o limite do trabalho? Olha a visão do espírito. O das forças.
Esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Com as suas forças. Quer dizer, o meu limite são 6 horas, são 40 horas semanais. Também, isso é uma coisa social. É meio bom. Tem que regular o trabalho. 44. 44 tem que regular. Isso aí é uma coisa social. Mas o trabalho, como concebido na lei divina, é o limite das forças que o sujeito tem. Enquanto o sujeito tiver forças, ou intelectualmente ou fisicamente, tem que trabalhar. Eu vou voltar a dizer a vocês. Enquanto o sujeito tiver forças e condições intelectuais ou físicas, ele deve trabalhar. E deve ter uma atividade útil, não importa qual seja a atividade útil. Quer dizer, o espiritismo, ele não aceita a inação do sujeito. Ele não aceita a ociosidade. Sob o pretexto de ter trabalhado 45 anos, conseguido, sei lá, 50 anos, não sei quanto é que é para aposentar, 45, 50, depende, e ficar na aposentadoria e não fazer mais nada. O espiritismo aceita que todos têm que fazer alguma coisa, todos têm que ter uma atividade útil, todos têm que trabalhar de alguma maneira. Por isso tem uma casa aqui assistencial que todos têm que vir fazer, participar e trabalhar. Os outros têm que ensinar, outros têm que dirigir essa casa, outros têm que dar doações. Todos têm que trabalhar. Essa é uma lei do espiritismo. Desde que tenham força. Se não tiver força, não consegue. Então o limite de trabalho, mas você trabalha demais. Trabalha demais porque eu tenho força. Você trabalha de menos porque eu tenho menos força. Professor, podemos traduzir essa força para energia, né? Energia. A energia do trabalho, não é dele. Vamos para outra. Tem uma frase que combina. Professor, tem uma frase que eu tenho a experiência do trabalho, por onde eu passei, que as pessoas se contaminam com essa frase. Dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. E às vezes deixa de fazer algo que satisfaça, que faça feliz, porque isso dá muito trabalho. Vamos ver o que dá muito trabalho aí? Não. Qual o seu nome? Joelma. Joelma, esquerda. Vamos ver agora quem está nela. Quem? A menina ali? Por favor. Comentários.